Oi, crocheteira! Seja muito bem-vinda à terceira edição da Imersão Amigurumi. É uma alegria ter você comigo nessa jornada. E se você chegou até aqui, provavelmente você deseja aprender a fazer essas fofuras de amigurumi com as suas próprias mãos, aprender um novo hobby, desenvolver essa nova habilidade e até mesmo transformar esse talento que você vai adquirir ao longo dessa jornada em uma fonte de renda extra, trabalhando de casa, com liberdade e com muito prazer. E é exatamente isso que eu vou te ajudar a conquistar nessas 3 aulas. E nessa série de 3 aulas você vai aprender o passo a passo para criar os seus próprios amigurumis, evoluir na sua técnica e ver resultados reais. E talvez você esteja pensando, será mesmo que em 3 aulas eu vou conseguir aprender a fazer amigurumis? E olha só esse depoimento de uma aluna que participou da primeira edição da Imersão Amigurumi. Ou você também pode estar pensando, eu até sei fazer crochê, mas será que quem sabe fazer crochê consegue fazer amigurumis? Eu já até tentei fazer amigurumis sozinhas, mas com tanto de tutorial que tem aqui na internet, eu fiquei perdida, não sei por onde começar. Ou até mesmo pensando, eu sei fazer um pouco de crochê, mas será que eu vou me dar bem com amigurumis? Porque parece ser tão difícil. E eu te entendo, eu também comecei assim. Mesmo já fazendo crochê, eu demorei para tomar essa iniciativa de começar a fazer os amigurumis, justamente por ter esse pensamento, por achar que era difícil demais e que eu não daria conta. Os meus pontos ficaram tortos, eu não tinha ali muita coordenação com a linha e a agulha, e até eu ter essa sincronia levou tempo. E eu achava que eu não iria conseguir. E o meu primeiro amigurumi, ele não ficou legal não. Mas a verdade é que com a prática e com a técnica certa, qualquer pessoa consegue aprender a fazer amigurumis, porque fazer amigurumis é repetição. E é isso que você vai aprender comigo nessas 3 aulas. E me desenvolver nesse universo dos amigurumis levou tempo. Se você não conhece um pouco da minha história, eu sou biomédica de formação, eu fiz faculdade, fiz estágio, trabalhei alguns anos na área, em grandes hospitais públicos aqui da minha cidade. E eu nem sonhava que um dia os amigurumis pudessem transformar a minha vida. E durante a pandemia, eu voltei a fazer crochê. Mas eu voltei a fazer cestos de fio de malha. Criei um Instagram e comecei a divulgar os meus cestos e kits de higiene até que começaram a surgir as primeiras encomendas. Ter retomado o crochê para mim nessa época foi mais para aliviar a tensão e o estresse causado durante todo aquele período turbulento que nós vivemos. E com o tempo surgiu a necessidade de gerar renda. E eu pensei, e se esse hobby virasse trabalho? Como eu já fazia algumas pequenas encomendas para algumas amigas e alguns familiares, comecei a postar no Instagram com mais frequência e logo vieram outras encomendas e outras e outras e outras. Até que descobri esse lindo universo dos amigurumis. E eu me apaixonei. E nesse processo eu fiz muitas e muitas encomendas de amigurumis, criei receitas, desenvolvi técnicas. E quando eu ensinei a pequena Sofia, de 10 anos, a fazer amigurumis, eu percebi que, se uma criança de 10 anos conseguiu aprender com as minhas técnicas do zero, então qualquer pessoa pode. Oi, essa é a Sofia e eu fui a aluna da tia Isa. Eu aprendi crochê com ela e ela é super paciente, muito legal. Ela explica tudo direitinho. Eu consegui fazer uma tartaruga de amigurumi e eu fiquei muito feliz com o resultado. Foi aí que eu encontrei o meu propósito: ensinar mulheres a fazer amigurumis como fonte de renda, liberdade e realização pessoal. Quer ver isso na prática? Olha só esse exemplo da minha aluna, a Carla, que é iniciante. Com as técnicas de amigurumi que eu ensinei, ela já conseguiu produzir essa linda patinha. E pasmem, nessa patinha tem técnicas avançadas e mesmo ela sendo iniciante, com todas as explicações ela conseguiu aprender. Agora veja esse outro exemplo da minha aluna Vitória. Esse polvinho foi o primeiro amigurumi que ela fez antes de conhecer as minhas técnicas. Agora veja esse outro amigurumi que ela produziu, estruturado, com expressões bem definidas. E essa é a diferença entre tentar sozinha e aplicar um método que funciona. E agora vamos para a parte prática, a parte mais esperada dessa aula. Na aula de hoje nós já vamos colocar a mão na massa e começar a produzir a nossa reninha, que é a estrela dessa imersão. Essa reninha, ela pode ser vendida por até R$ 180. Ela é um amigurumi comprido e esse modelo que eu produzi está com 26 centímetros de altura, da ponta do chifre até aqui a base do pezinho. E o valor gasto em material é cerca de R$ 16 para produzir
essa reninha. E essa é uma época muito propícia para você fazer ela, afinal estamos muito próximo do Natal. E além de ser um belo presente para você oferecer como opção para suas clientes nesse Natal, ela pode ser usada como um amigurumi decorativo. Você pode usar também essa mesma receita para colocar em guirlandas de Natal na porta, fica super legal fazer só a cabecinha. É uma receita super vendável, fácil, diferente e que vai chamar muita atenção nesse Natal. E se ao ver essa reninha você ainda se sente insegura de dar esse passo e começar, eu quero te dizer que é normal a gente sentir uma certa insegurança quando vamos começar algo novo, mas você só vai ultrapassar essa barreira do novo quando você tiver coragem. Então, eu incentivo você a pegar a sua agulha, se encher de coragem, assistir essas aulas quantas vezes forem necessárias até você concluir essa reninha. E fique tranquila que você receberá todo o suporte necessário durante essa semana da imersão para produzir a sua reninha do zero. E nesse início é normal os pontos não ficarem muito bonitos, a costura não ficar muito legal. É como andar de bicicleta. Você lembra quando começou a andar de bicicleta? Provavelmente você caiu, provavelmente você ralou o joelho. E ao desenvolver uma nova habilidade, exige treino, exige técnica e exige muito dedicação. Em relação à técnica, você pode ficar tranquila que você vai receber tudo aqui nessa imersão. Agora, alongue seus braços, pegue a sua agulha e vamos para a bancada começar a produção da nossa reninha. Essa é uma parte da aula dedicada a você, iniciante no universo dos amigurumis. Eu vou te mostrar os principais pontos que vamos utilizar para produzir a nossa reninha. Toda a nossa reninha, ela é produzida no ponto baixo. Eu vou te mostrar como fazer o ponto baixo, como fazer os aumentos e como fazer diminuições. Então, todas as vezes que eu falar para você, faça 4 pontos baixos e um aumento, faça 3 pontos baixos e uma diminuição, faça ponto sobre ponto, faça um anel mágico. Essa parte da aula é dedicada para te explicar esses princípios básicos para a produção de um amigurumi. Todo amigurumi, ele se inicia com um anel mágico e ele é muito simples de ser feito. Eu sugiro que todos os processos que eu te passar agora, você repita quantas vezes forem necessárias, porque fazer amigurumis é repetição e quanto mais você treinar, melhor será o resultado final das suas peças. E eu vou começar te mostrando como faz o anel mágico. Posicione o fio desse jeito nas suas mãos, faça esse movimento aqui e com o dedão segure a ponta do fio. Faça um X. Agora passe aqui a sua agulha por dentro dessa primeira pontinha do X e arraste a segunda ponta por dentro da primeira. Tire os seus dedos da argolinha e posicione essa argolinha aqui em cima dos seus dedos e segure com o dedão. Agora, inverta a posição da sua agulha, puxe uma laçada e passe dentro dessa alcinha, pegue mais uma laçada e passe dentro dessa alcinha. O anel mágico é a base para a gente iniciar a produção da trama do amigurumi. E agora, dentro desse anel, a gente precisa colocar pontos baixos. Geralmente, a gente começa os amigurumis com 6 pontos baixos, mas vai ter receitas que vai te falar para você fazer 8 pontos baixos. Tudo vai depender do formato do amigurumi. E para você fazer o ponto baixo dentro do anel mágico, você vai passar a agulha por baixo desses 2 fiozinhos, puxar uma laçada, pega uma terceira laçada e passa dentro dessas duas. E aqui nós temos um ponto baixo, que é o ponto utilizado na produção dos amigurumis. Então, é só introduzir a agulha embaixo das alcinhas do anel mágico, puxa uma laçada, pegue uma terceira laçada e passa dentro das duas que estão na agulha. E é só você seguir esse processo com calma e contando de acordo com a quantidade de pontos que tem na receita. Agora eu vou te ensinar a fazer aumentos. Os aumentos eles servem para crescer a peça e ele colocado em lugares estratégicos é o que dará o formato tridimensional do amigurumi. E aumento nada mais é do que você colocar 2 pontos no mesmo buraquinho. Por exemplo, aqui nós temos um ponto sozinho. Então eu entro com a minha agulha na base desse ponto que eu já fiz, puxo uma laçada e fecho um ponto baixo. Então, todas as vezes que eu falar para você fazer aumento, é isso que você vai fazer. Você vai colocar 2 pontos, ó, vou fazer um aqui, no mesmo ponto de base. Volto na base e faço
o aumento. E agora eu vou te mostrar como faz as diminuições. As diminuições também nos lugares estratégicos é o que dará formato para o amigurumi. Para isso, você vai introduzir a agulha pegando apenas a alcinha da frente. Olha só, vai na próxima e entra pegando apenas a alcinha da frente. Pega uma laçada, passa por dentro dessas alcinhas e puxa essa laçada e fecha o ponto baixo. E aqui nós temos a diminuição. Então, todas as vezes que eu falar para você fazer anel mágico, ponto baixo, aumentos e diminuições, é só você seguir esse processo. O ponto baixo, ele sozinho, você vai introduzir a agulha, puxar a laçada e fechar o ponto. Então, são esses processos que você vai precisar repetir para produzir a sua reninha. Agora sim, podemos seguir para a produção. Vamos iniciar a etapa da produção da reninha, começando pela cabeça. E para fazer a cabeça, nós vamos fazer o anel mágico. Faça esse movimento aqui com a sua mão e coloque a ponta do fio. Com o dedão, segure o fio e faça um X no seu dedo. Esse fio aqui, você prende aqui nos seus outros dedos para facilitar para a gente prender esse X. Agora, passa a sua agulha aqui embaixo dessa primeira perninha do X e arrasta a segunda perninha aqui para dentro da primeira, desse jeito. Agora, tire os seus dedos aqui dessa argolinha que se formou, tomando cuidado para não desmanchar ela, desse jeito, e apoie ela aqui nos seus dedos e segure com o dedão. Agora, nós vamos inverter a posição da agulha, tirando ela aqui e voltando ela dentro dessa mesma alcinha desse jeito. Agora, nós vamos pegar aqui uma laçada e passar dentro dessa argolinha. Vamos pegar mais uma laçada e passar dentro da argolinha. E aqui nós temos o anel mágico. Agora, dentro desse anel, nós vamos colocar 6 pontos baixos. E para isso, eu vou passar minha agulha embaixo desses 2 fios do anel mágico, puxar uma laçada, pegar uma terceira laçada e passar dentro dessas duas. E aqui eu já tenho o primeiro ponto do anel mágico. Aqui tem o primeiro, o segundo, o terceiro. É só repetir o mesmo processo até nós termos 6 pontos. Então, aqui a gente tem 3. Passo o fio aqui por baixo desses fios do anel mágico, puxo uma laçada e fecho ponto baixo. 4, 5 e 6. Agora, vou puxar o fio, essa pontinha aqui, pra gente fechar o anel mágico. E aqui nós temos a primeira carreira da cabecinha. Para fazer a segunda carreira, eu vou introduzir a minha agulha aqui embaixo desse pontinho. Vou puxar uma laçada e fechar o ponto baixo. Esse já é o primeiro ponto baixo da segunda carreira. Eu vou colocar aqui o marcador para a gente não se perder. E nessa segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos, ou seja, em cada um desses pontinhos, nós vamos colocar 2 pontos baixos. Aqui tem um, eu volto aqui na base dele, puxo mais uma laçada e fecho o ponto baixo. Vou no da frente, faço um ponto baixo, volto aqui na base dele e faço outro ponto baixo. Veja que os pontos eles vão ficando bem juntinhos, é normal. Aqui vou fazer mais um aumento, volto aqui na base e faço outro ponto. E agora, para finalizar, o último aumento. E finalizamos a carreira número 2 com 12 pontos baixos. Na carreira número 3, nós faremos a sequência de um ponto sozinho e um aumento. Então, eu venho aqui no primeiro ponto e faço ele normalmente e já coloco o marcador. Então, a gente vai fazer um ponto sozinho e um aumento por toda a extensão dessa carreira. Então, aqui tem um ponto sozinho. Agora, no ponto da frente, eu vou e faço um aumento, um ponto sozinho, e no ponto da frente eu faço um aumento, um ponto sozinho, e no ponto da frente eu faço o aumento,
um ponto sozinho e no ponto da frente, o aumento voltando aqui na base. Um ponto sozinho e agora um aumento, um ponto sozinho e para encerrar, nós vamos fazer aqui um aumento e vamos finalizar a carreira número 3 com 18 pontos baixos. Na carreira número 4, nós faremos a sequência de 2 pontos baixos e um aumento. Aqui eu já fiz o primeiro e coloquei o marcador. No próximo, eu vou fazer o segundo ponto sozinho e no próximo ponto eu faço o aumento. E a gente vai seguir essa sequência até o final. Um ponto sozinho, o segundo ponto sozinho. E no próximo ponto, eu vou fazer o aumento. Um ponto sozinho, outro ponto sozinho. E no ponto seguinte, um aumento. Agora é só você seguir essa sequência de 2 pontos sozinhos e um aumento até chegar nesse pontinho aqui que antecede o marcador. Chegando aqui no final da segunda carreira, fiz os 2 pontos sozinhos e para encerrar eu vou fazer o aumento. Encerramos a carreira número 4 com 24 pontos baixos. Na carreira número 5, nós faremos a sequência de 3 pontos baixos e um aumento. Aqui fiz o primeiro, coloquei o marcador, o segundo, o terceiro e no próximo ponto, um aumento. Dois, três e no próximo um aumento. Dois, três e no próximo ponto 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 um aumento. E vamos finalizar a carreira número 5 com 30 pontos baixos. Agora, na carreira número 6, nós faremos 4 pontos baixos e o aumento. Já fiz aqui o primeiro e coloquei o marcador. Agora, o segundo, o terceiro, o quarto e no próximo ponto, o aumento. A gente vai seguir essa sequência até o final. 2, 3, 4 e no próximo ponto um aumento. Mais uma vez, 2, 3 e 4 e no próximo ponto um aumento. Agora é só você seguir essa sequência de 4 pontos sozinhos e um aumento até chegar nesse pontinho aqui que antecede o marcador. E vamos encerrar a carreira número 6 com 36 pontos baixos. Na carreira número 7, nós faremos 5 pontos baixos e um aumento. Aqui já tem 1, 2, 3, 4 e 5. E no próximo ponto, nós faremos um aumento. Mais uma vez, 2, 3, 4, 5 e no próximo ponto nós faremos o aumento. Mais uma vez, 2,
3, 4, 5 e no próximo ponto nós faremos o aumento. E agora é só você seguir essa sequência de 5 pontos e um aumento até o final da carreira. E finalizamos a carreira número 7 com 42 pontos baixos. Agora, na carreira número 8, nós faremos a sequência de 6 pontos baixos e um aumento. Aqui já tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e no próximo ponto nós faremos o aumento. Mais uma vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e no próximo ponto o aumento. Mais uma vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e agora o aumento. Siga fazendo essa sequência de 6 pontos baixos e um aumento até o final da carreira. E finalizamos a carreira número 8 com 48 pontos baixos. Agora, na carreira número 9, nós faremos a sequência de 7 pontos baixos e um aumento. E a gente vai seguir essa sequência por toda a carreira. Aqui já tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e no próximo ponto um aumento. Mais uma vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e no próximo ponto um aumento. Agora é só você seguir essa sequência até o final. E vamos finalizar a carreira número 9 com 54 pontos baixos. Já cresceu bastante essa cabecinha. Agora, da carreira 10 até a carreira número 15, ou seja, nas próximas 6 carreiras que a gente for produzir aqui, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Apenas um pontinho em cima do outro, não havendo necessidade de aumentos e nem de diminuições. A gente só vai seguir a sequência mesmo fazendo um pontinho aqui, ó, em frente ao outro, e em cada uma dessas carreiras, da carreira 10, 11, 12, 13, 14 e 15, precisa ter os 54 pontos baixos. Então, ao final de cada carreira, vai conferindo para ver se tem esses 54 pontos baixos, para você não se perder, combinado? Eu vou seguir fazendo essa sequência das próximas 6 carreiras, fazendo assim, ó, do jeitinho que eu tô fazendo aqui no vídeo. Um pontinho em cima do outro, sem aumentos e nem diminuições, e cada uma dessas carreiras, da carreira 10 até a carreira número 15, a gente precisa ter os 54 pontos baixos. Eu vou finalizar aqui essa sequência e eu volto para te mostrar como que a gente vai prosseguir com a produção da cabecinha. Sequência de carreiras finalizadas com 54 pontos da carreira número 10 até a carreira número 15. Agora, na carreira número 16, nós faremos a sequência de 8 pontos baixos e um aumento. Aqui tá o primeiro e coloquei o marcador, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e agora no próximo ponto o aumento. Mais uma vez a sequência de 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e no próximo ponto o aumento. Mais uma vez, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e no próximo ponto, um aumento. E agora é só seguir essa sequência de 8 pontos e um aumento até o final. E terminamos a carreira número 16 com 60 pontos baixos. Na carreira número 17, nós faremos 5 pontos baixos e um aumento por toda a carreira. Aqui nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. E no próximo ponto, um aumento. Mais uma vez, 1, 2, 3, 4, 5 e no próximo ponto, um aumento. 1, 2, 3, 4, 5 e no próximo ponto, um aumento. E agora é só você seguir essa sequência de 5 pontos e um aumento até o final da carreira. E vamos terminar a carreira número 17 com 70 pontos baixos. Agora, das carreiras 18 até a carreira número 21, a gente vai fazer também ponto sobre ponto. Em cada uma dessas carreiras, a gente também vai precisar ter os 70 pontos baixos. Então, é só seguir fazendo um pontinho em cima do outro e conferindo assim cada uma dessas carreiras. Na 18, 19, 20 e 21 vai ter os 70 pontos. Eu vou seguir fazendo aqui e eu volto para te mostrar como que a gente vai prosseguir. Finalizei até a carreira 21 com 70 pontos baixos, agora a gente vai colocar os olhinhos com trava de segurança. E nós vamos posicionar os olhinhos entre as carreiras 14 e 15. Então, a partir aqui da primeira carreira, a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, a gente vai posicionar os olhinhos entre essas duas carreiras. Então, eu introduzo a minha agulha para abrir aqui o caminho e posiciono o primeiro olhinho. Aqui eu estou usando o olhinho 12 milímetros. Agora eu vou pular 1, 2, 3, 4, 5. Vou vir aqui entre as carreiras 14 e 15 na mesma direção. Coloco a agulha para facilitar a passagem do olhinho. E posiciono o olhinho. Confiro se está na mesma altura e estando tudo certo, a gente coloca as travas de segurança. Nas próximas carreiras, nós faremos uma sequência de diminuições para começar a fechar a cabecinha. E na carreira número 22, nós faremos a sequência de 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira. Aqui tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e no próximo ponto a diminuição. Mais uma vez, 1, 2, 3, 4 e 5 e no próximo ponto a diminuição. 1, 2, 3, 4 e 5 e no próximo ponto a diminuição. Agora é só seguir essa sequência de 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a extensão dessa carreira. E vamos finalizar a carreira número 22 com 60 pontos baixos. Na carreira número 23, nós faremos a sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição. Aqui estou fazendo o primeiro e já colocando o marcador. Agora, o segundo, o terceiro, o quarto e agora a
diminuição. Mais uma vez, 1, 2, 3, 4 e a diminuição. Mais uma vez, 1, 2, 3, 4 e agora a diminuição. E agora é só seguir essa sequência até o final da carreira. E vamos finalizar a carreira número 23 com 50 pontos baixos. Na carreira 24, nós faremos 3 pontos baixos e uma diminuição. Aqui tem 1, 2, 3 e agora a diminuição. Mais uma vez, 1, 2, 3 e no próximo a diminuição. 1, 2, 3 e no próximo ponto a diminuição. 1, 2, 3 e no próximo ponto uma diminuição. Agora é só seguir essa sequência até o final da carreira. E finalizamos a carreira número 24 com 40 pontos baixos. Na carreira 25 faremos a sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição. Aqui já está o primeiro, o segundo e no próximo ponto a diminuição. Um ponto sozinho, o segundo ponto sozinho e no próximo ponto a diminuição. Mais uma vez, um ponto sozinho, outro ponto sozinho e no próximo ponto a diminuição. Agora é só seguir essa sequência por toda a extensão da carreira. E vamos terminar a carreira número 25 com 30 pontos baixos. Agora, na carreira número 26, nós faremos a sequência de um ponto baixo e uma diminuição. Vou fazer o meu primeiro e vou aqui colocar o marcador. E agora, a diminuição. Um ponto, uma diminuição. Um ponto e no próximo a diminuição. Agora é só a gente seguir essa sequência até o final da carreira. Finalizei a carreira, agora é só cortar um pedaço de fio que a gente vai deixar para costura. Vou desmanchar aqui a laçada e tirar o marcador, pois agora nós daremos início à colocação do enchimento na cabecinha. Em relação ao enchimento, eu gosto muito de trabalhar com equilíbrio. A gente não pode colocar muito a ponto da trama do amigurumi se abrir, mas também não pode colocar pouco para ele não ficar assim um pouquinho xoxo, sabe? Então, eu gosto de ir colocando de pouquinho em pouquinho. Começo levando esse enchimento aqui para o topo, ó, tá vendo? Eu tô apertando aqui com o meu dedo. Aqui pro topo da cabeça. Depois que eu coloquei um pouquinho no topo, eu começo a distribuir nas laterais. E depois a gente vai trazendo esse enchimento pro centro da cabeça. Começa a preencher essas fissuras aqui da cabeça, olha só, com enchimento, trago ele bem pertinho aqui pra trama e vou colocando assim, de pouquinho em pouquinho mesmo, até preencher toda a cabecinha. E assim finalizamos a cabeça da reninha. Agora vamos iniciar a produção do focinho. E para isso nós vamos fazer um pequeno cordão com 6 correntinhas. Então, vou posicionar o fio aqui nos meus dedos dessa forma. Vou introduzir a agulha aqui e dar uma voltinha completa. E agora eu vou fazer 6 correntinhas, pegando uma laçada, passando dentro dessa que a gente formou na agulha. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu vou vir aqui a partir da segunda correntinha e nós vamos fazer 4 pontos baixos.
Então, aqui tem 1, 2, 3 e 4. E agora, nessa última correntinha, nós vamos fazer o aumento triplo, ou seja, nós vamos colocar 3 pontos baixos nesse mesmo espacinho. Então, aqui tem 1, volto aqui na base para fazer o segundo e volto para fazer o terceiro. Agora, nós vamos seguir a produção desse lado. E agora, nós vamos fazer 4 pontos baixos. Vou inserir a minha agulha aqui nessa base da correntinha, puxar uma laçada e fechar o primeiro ponto baixo. Então, aqui tem 1, vou aqui na próxima alcinha, faço o segundo, na próxima o terceiro e na próxima o quarto. E agora, nessa última alcinha que ficou, nós vamos fazer o aumento. Então, vou fazer 2 pontos no mesmo ponto de base. Aqui fiz um, volto aqui na mesma alcinha e faço o segundo ponto de base. E vamos finalizar essa primeira carreira com 13 pontos baixos. Agora, na segunda carreira, eu vou fazer aqui o meu primeiro ponto dessa segunda carreira, introduzindo a minha agulha aqui nessa alcinha, puxar uma laçada e fechar o ponto baixo e vou colocar o marcador. Agora, eu volto na base desse mesmo ponto para fazer um aumento. Então, essa segunda carreira, ela se inicia com um aumento. Agora, nós vamos fazer 3 pontos baixos sozinhos. 1, 2, 3. E nesses próximos 3 pontos, nós faremos aumentos em cada um deles. Então, eu venho aqui nesse primeiro e faço o primeiro aumento, voltando na base. Vou no próximo ponto e faço o aumento, que é o segundo aumento dessa sequência. Vou aqui nessa e faço outro aumento. Agora, nós vamos fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. E nesses 2 últimos pontinhos que sobraram, nós vamos fazer aumentos em cada um deles. Então, aqui vou fazer o primeiro aumento, colocando 2 pontos no mesmo lugar. E para encerrar, o último aumento, colocando 2 pontos no mesmo lugar. Na terceira carreira, a gente vai começar fazendo um ponto baixo, e aqui eu já coloquei o marcador. No próximo ponto, que é esse aqui da frente, a gente vai fazer um aumento, ou seja, colocar 2 pontos no mesmo espacinho. Agora, nós vamos fazer 3 pontos baixos, 1, 2 e 3. E por 3 vezes nós faremos a sequência de um ponto baixo sozinho e um aumento, por 3 vezes. Aqui eu vou fazer o primeiro ponto e no próximo um aumento, a primeira vez, um ponto sozinho e no próximo ponto um aumento, na segunda vez, um ponto sozinho e um aumento na terceira vez. Agora, nós faremos 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. E nesses últimos pontinhos que sobraram, nós vamos fazer a sequência de um ponto sozinho e um aumento por 2 vezes. Então, aqui, um ponto sozinho. E no próximo ponto, o aumento, a primeira vez. Agora, um ponto sozinho. E para fechar essa carreira, o aumento. E vamos finalizar a carreira número 3 com 25 pontos baixos. Agora, vamos iniciar a carreira número 4. Vou fazer aqui o meu primeiro ponto e colocar o marcador.
Vou no próximo ponto e fazer mais um ponto sozinho. E no próximo ponto, eu vou fazer o aumento. Prontinho. Agora, vamos fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E agora, nós faremos a sequência de 2 pontos sozinhos e um aumento por 3 vezes. Um ponto sozinho, o segundo ponto sozinho e no próximo ponto, o aumento. Um ponto sozinho, outro ponto sozinho e agora o aumento pela segunda vez, essa sequência. E agora um ponto sozinho, outro ponto sozinho e para fechar essa sequência, o aumento. Agora, nós faremos 4 pontos baixos, 1, 2, 3 e 4. E nesses pontinhos que sobraram, nós faremos a sequência de 2 pontos sozinhos e um aumento. Um ponto sozinho, outro ponto sozinho e o aumento. Um ponto sozinho, outro ponto sozinho e para encerrar essa carreira, um aumento. E vamos encerrar a carreira número 4 com 31 pontos baixos. Na carreira número 5, nós vamos começar fazendo 3 pontos baixos. Aqui eu fiz o primeiro e coloquei o marcador, o segundo, o terceiro. E no próximo ponto, nós vamos fazer o aumento, colocando 2 pontinhos no mesmo lugar. Agora, vamos fazer 3 pontos baixos, 1, 2 e 3. E agora, faremos a sequência de 3 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. 1, 2, 3 e um aumento. Um, 2, 3 e o aumento. 1, 2, 3 e o aumento. E finalizamos essa sequência. Agora, nós faremos 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. E para encerrar, a sequência de 3 pontos e um aumento por 2 vezes. 1, 2, 3 e um aumento. 1, 2, 3 e um aumento. E vamos finalizar a carreira número 5 com 37 pontos baixos. Agora a gente tira o marcador, eu vou deixar um pedaço de fio para costura e cortar. Aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo para igualar essas carreiras, então como que eu costumo fazer? Eu pulo esse pontinho, vou aqui no da frente, puxo uma laçada e passo essa segunda laçada dentro da primeira e puxo todo o fio. E o focinho já está pronto, vamos fazer aquele bordadinho do sorrisinho maroto da nossa reninha. E para fazer o sorrisinho, a gente pode escolher a carreira que a gente quer fazer. Então, eu vou fazer entre essas duas carreiras aqui. Vou marcar aqui mais ou menos com o dedo, onde eu preciso sair com a minha agulha. Então, eu vou vir com a agulha aqui de trás para frente e sair aqui no espacinho que eu queria. E vou puxar esse fio. Agora, eu vou pular 2 pontinhos. Aqui tem um pontinho, aqui tem outro. Eu vou introduzir a minha agulha aqui e vou puxar tudo lá pra trás. Olha só.
Agora, eu vou pular aqui 1, 2 e vou vir com a minha agulha de trás para frente aqui. Eu sempre tenho que seguir o contorno da carreira, tá? Então, eu puxo minha agulha e agora eu vou introduzir minha agulha bem aqui pra gente completar essa carreira. E puxo. Vou aqui em mais um pontinho, dessa vez vou pegar um pontinho só, puxo o fio e volto com ele aqui pra gente completar esse espaço. E puxo. E para encerrar, eu vou introduzir a minha agulha aqui na lateral do ponto agora, vou pular um pontinho, mas dessa vez de lado. Aqui. Vou vir com a linha reta e vou introduzir aqui no outro pontinho que está do lado do nosso sorriso. E puxar. E aqui nós já temos o sorrisinho maroto da nossa reninha. Caso você deseja estender mais esse sorriso, é só você começar aqui pro meio do focinho. Agora, eu vou dar um nozinho, pegando aqui essas duas partes do fio, vou dar aqui um nozinho, vou dar outro nozinho e vou cortar esse excesso de fio. Agora sim, o nosso focinho está pronto para ser aplicado na cabeça. Agora daremos início à produção das orelhas e vamos usar o fio castanha. E nós vamos repetir esse processo, esse passo a passo da orelha por 2 vezes, tá bom? E pra gente começar, nós vamos fazer o anel mágico. E para fazer o anel mágico, eu faço esse movimento aqui com as minhas mãos, desse jeito. Aí com o meu dedão eu seguro aqui essa ponta do fio e faço um X. Agora, eu passo a minha agulha aqui dentro dessa primeira perninha do X, arrasto essa segunda perninha do X para dentro da primeira, desse jeito. Agora, com cuidado, eu vou tirar aqui os meus 2 dedos aqui do meio dessa argolinha que a gente fez e apoiar ela aqui em cima do meu dedo e segurar com o dedão. Agora, eu vou mudar a posição da minha agulha, tá vendo que ela tá de trás para frente? Agora, eu vou tirar ela daqui, mas sem desmanchar essa alcinha aqui. Então, tirei com cuidado, agora eu vou colocar ela nessa posição. Vou puxar uma laçada aqui, passar por dentro daquela alcinha, pegar outra laçada e passar dentro da alcinha. E aqui nós temos o anel mágico. E agora nós vamos colocar dentro desse anel mágico 6 pontos baixos. Então, eu vou passar minha agulha por baixo desses 2 fiozinhos, vou puxar uma laçada e fechar aqui o ponto baixo. Então, aqui eu já tenho o primeiro. Agora, nós vamos repetir esse processo até termos 6 pontos baixos. Aqui tem 1, 2... 3, 4, 5 e 6. Agora, eu vou fechar o anel. E para isso, eu vou puxar essa pontinha aqui de fio e automaticamente o anel, ele já fecha. E aqui nós temos a primeira carreira da orelhinha. Na segunda carreira, nós faremos também 6 pontos baixos, então a gente vai colocar apenas um pontinho em cima do outro nessa segunda carreira. Então, eu introduzo a minha agulha aqui na base do ponto, vou puxar uma laçada e fazer o ponto baixo. Então, aqui tem 1, vou na correntinha da frente e faço o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e agora o sexto e último ponto. E nós vamos finalizar essa segunda carreira também com 6 pontos baixos. Como a gente não teve aumento, essa carreirinha aqui ela fica bem apertadinha, então a gente precisa ir ajustando ela. Aqui o anel mágico abriu.
Então, pra gente fechar esse buraquinho aqui do centro da orelha, é só puxar aqui a ponta do fio. Agora, a gente vai dar aqui 2 nozinhos bem rentes à trama do que a gente já produziu, para esse anel mágico não abrir mais. Aqui já foi um. Vou dar o outro nozinho e vou cortar esse excesso de fio. Na terceira carreira, nós faremos a sequência de um ponto sozinho e um aumento. Então, eu vou aqui no primeiro pontinho, que é o seguinte, e vou fechar um ponto baixo. Como esse é o meu primeiro ponto da carreira, então eu vou colocar um marcador. Como a gente vai fazer a sequência de aumentos, para a gente não se perder. Então, aqui tem o primeiro ponto. Agora, eu vou aqui no pontinho da frente e nesse ponto da frente eu vou fazer aumento. Então, eu vou colocar 2 pontinhos no mesmo lugar. No próximo ponto, um ponto sozinho. No ponto seguinte, um aumento. Um ponto sozinho. E para encerrar, aqui no último pontinho, mais apertadinho, a gente vai fazer o aumento. E vamos finalizar a carreira número 3 com 9 pontos baixos. Na carreira número 4, nós faremos a sequência de 2 pontos sozinhos e um aumento. Vou fazer aqui o primeiro ponto, fiz o primeiro ponto e já vou colocar o marcador. Agora, eu vou fazer o outro ponto sozinho. E no ponto seguinte, um aumento. Um ponto sozinho. Outro ponto sozinho. E no ponto seguinte, um aumento. Um ponto sozinho, outro ponto sozinho, e no próximo ponto, nós faremos o aumento. E vamos finalizar a carreira número 4 com 12 pontos baixos. Vou tirar aqui o marcador, já faço o primeiro ponto da próxima carreira, coloco o marcador de novo. E agora, nós faremos a sequência de 3 pontos baixos e um aumento. Aqui tem um ponto, 2, 3 e o aumento. 1, 2, 3 e um aumento. 1, 2, 3 e no ponto seguinte, um aumento. E vamos finalizar a carreira número 5 com 15 pontos baixos. Agora, na carreira número 6, nós faremos a sequência de 4 pontos baixos e um aumento. Vou fazer o primeiro e já colocar o marcador para a gente não se perder. Então, aqui já tem 1, 2, 3, 4 e no próximo ponto, um aumento, 1, 2, 3, 4 e no próximo ponto, um aumento. E a última sequência, 1, 2, 3, 4 e agora um aumento.
E vamos finalizar a carreira número 6 com 18 pontos baixos. Agora, na carreira número 7 e na carreira número 8, a gente vai fazer apenas um pontinho em cima do outro. E em cada uma dessas duas carreiras, precisa ter os 18 pontos baixos, tá bom? Então, é só você seguir fazendo um pontinho em cima do outro, contornando toda a orelhinha na carreira 7. E fazendo assim, um pontinho em cima do outro, sempre indo no pontinho da frente, não havendo necessidade de aumento e nem de diminuição. Então, eu vou seguir fazendo a carreira 7 e a carreira número 8 e eu volto para te mostrar como que a gente vai encerrar. Carreira 7 e 8 finalizadas e cada uma delas com 18 pontos baixos. Agora, na carreira número 9, nós vamos fazer a sequência de 4 pontos sozinhos e uma diminuição. Aqui eu vou fazer o primeiro e vou colocar o marcador. Agora, o segundo, o terceiro e o quarto, e vamos fazer a diminuição. Então, eu vou introduzir a minha agulha bem no meio aqui do pontinho. Vou no ponto da frente também, introduzo a agulha bem no meio, tá vendo? E vou puxar uma laçada passando por dentro dessas duas alcinhas. E agora, eu fecho ponto baixo. E agora, vamos seguir a sequência. 1, 2, 3 e 4. E agora, a diminuição. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4 e agora a diminuição. E vamos finalizar a carreira número 9 com 15 pontos baixos. Na carreira número 10, nós faremos a sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, vou fazer aqui o primeiro e colocar o marcador. Agora, o segundo, o terceiro e a diminuição. 1, 2, 3 e a diminuição. E pra gente encerrar a última sequência. 1, 2, 3 e a diminuição. Pra gente fechar. Agora, nós vamos remover o marcador e vamos fazer aqui uma junção em ponto baixo. Para isso, a gente vai precisar deixar um pontinho em frente ao outro. Eles precisam ficar bem alinhadinhos, por isso você vai precisar fazer essa dobra na orelha para que eles fiquem bem certinhos um em frente ao outro. Isso vai facilitar muito no processo da costura. Agora, eu vou inserir a agulha aqui nessa alcinha, vou passar aqui por dentro dessa, vou diminuir um pouquinho, vou passar essa alcinha dentro dessa primeira aqui. E vou pegar mais uma alcinha e passar aqui para dar a altura do ponto. Agora, eu vou passar por baixo dessa alcinha aqui e dessa daqui, desse jeito. Vou puxar a laçada e fechar o ponto baixo. Agora, eu vou pegando um pontinho em frente ao outro, olha só, puxo a laçada e fecho. Um em frente ao outro, puxo a laçada e fecho. Um em frente ao outro, puxo a laçada e fecho.
um em frente ao outro, puxo a laçada e fecho. Prontinho. Agora eu vou cortar um pedaço de fio para deixar para costura. Vou desmanchar a laçada. E agora você vai repetir esse processo mais uma vez, pra gente depois aplicar essas orelhinhas na cabecinha da reninha. Para fazer o narizinho do Astolfo, nós vamos usar o fio vermelho. E para isso, nós vamos fazer um pequeno cordão com 6 correntinhas. Então, eu vou posicionar o fio aqui na minha mão desse jeito. O fio contorna o meu dedo e com o dedão eu seguro. Agora eu introduzo aqui a minha agulha dessa forma e dou uma voltinha completa. E agora eu vou fazer 6 correntinhas. Então, basta eu pegar uma laçada e passar dentro dessa argolinha aqui que a gente formou. Então, vai ficar uma corrente, 2, 3, 4, 5 e 6. Depois que fizer as 6 correntinhas, eu vou vir aqui nessa segunda laçada, puxar outra e fechar o ponto baixo. A gente vai fazer 4 pontos baixos, esse é o primeiro. Aí eu venho aqui na correntinha da frente, faço o segundo, o terceiro e o quarto. Nessa última correntinha, nós faremos o aumento triplo, ou seja, nós vamos colocar 3 pontos baixos nessa mesma correntinha, no mesmo espacinho. Então, eu vou fazer o primeiro, volto na base, faço o segundo, volto na base e faço o terceiro. Depois desse aumento triplo que a gente fez, nós vamos produzir nessa parte da trama. Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui nessa alcinha, puxar uma laçada e fechar um ponto baixo. E agora eu vou fazer mais 3 pontos baixos. Então, aqui já tem 1, 2, 3 e 4. E para finalizar essa carreira, nós vamos fazer aqui um aumento. Então, eu vou fazer aqui um ponto, volto aqui na base e faço outro ponto. E vamos finalizar essa primeira carreira com 13 pontos baixos. Na carreira número 2, nós vamos iniciar introduzindo a nossa agulha na base aqui do ponto. Vamos puxar uma laçada e fechar o ponto baixo. Agora eu coloco aqui o meu marcador e nessa carreira nós vamos fazer ponto sobre ponto, ou seja, nós vamos colocar um pontinho em cima do outro. E vamos finalizar essa carreira com 13 pontos. Então, aqui já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e para encerrar a carreira número 2, 13. E na próxima carreira, que será a carreira número 3, nós iremos repetir esse mesmo processo. Nós vamos fazer também 13 pontos baixos. Então, já vou fazer aqui o meu primeiro ponto e colocar o marcador. E agora, vamos fazer os 13 pontos baixos. Aqui já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Agora eu vou tirar aqui o marcador, vou ajeitar a trama e depois que ajeitar a trama, vamos cortar o fio deixando um pedaço para costura. Esse fio aqui do centro a gente pode cortar e o narizinho da reninha está pronto. E nessa aula, além dos pontos e das técnicas do crochê, você também viu que
Fazer amigurumis também é uma arte muito rentável. Com pouco investimento, é possível ter um retorno grande em relação a cada amigurumi que a gente faz. Essa reninha aqui, ela pode ser vendida até R$ 180. Com um baixo investimento, você vai ter um retorno muito grande. Além de todo o benefício mental que as artes manuais elas trazem pra gente, e isso já é cientificamente comprovado, que fazer atividades manuais previnem doenças como o Alzheimer, além de ajudar a aliviar todo o estresse do dia a dia. E eu espero você na próxima aula que vai acontecer no dia 22, às 8 da manhã, onde daremos continuidade à produção da nossa reninha. E qualquer dúvida que você tiver, não hesite em deixar lá na nossa comunidade no Facebook ou até mesmo nos comentários aqui das aulas que eu estarei olhando tudo. E não perca as próximas aulas, porque nós vamos falar sobre nichos, como você pode escolher o seu dentro desse universo magnífico dos amigurumis. E também vou te apresentar as fontes de renda que você pode ter com os amigurumis também. E obrigada por estar aqui comigo nessa primeira aula da imersão. Deixe aqui nos comentários o que você achou. Aproveite também para se inscrever no canal e deixar o seu like nessa aula. E eu te vejo lá na nossa comunidade e na próxima aula. Um beijo e até lá!